Meu nome é José Carlos Oliveira Freire, conhecido como Zezito. Nasci em 1922, estou chegando a 90 anos. Escrevi 10 livros até hoje, quer dizer, editei 10 livros até hoje. E comecei escrevendo crônica para o Jornal da Cidade. Das crônicas eu passei para escrever conto, mas não editei nenhum. Depois passei a escrever livros e editei por experiência, mas eu não me considero escritor, não. É a falta de que fazer nas tardes ociosas que me levam a escrever. Moro em Paraty desde que eu nasci. Desde que eu nasci, moro em Paraty. Saí daqui 2 anos apenas para ir a Cunha, entre 1935 e 36. O resto do tempo todo tem sido aqui. Olha, o que me ajudou a escrever foi a quantidade de leitura. Eu tenho lido muito livro. Eu tenho uma bibliotecazinha de realmente uns 900 mil livros, e tudo isso eu venho lendo desde pequeno. Isso é que me levou a escrever. Não tem estudo especial para isso, não. Acho que com 70 e poucos anos comecei a escrever crônica para o Jornal de Paraty. Não tem exatamente esses 75 por 76, por aí assim. Olha, eu comecei a escrever crônica, a minha lembrança foram as minhas lembranças do tempo do Paraty até a metade do século passado. As minhas crônicas quase todas são referentes a esse período. Não tem não. É que eu tenho lido muito, não posso dizer que foi esse ou se foi aquele, não é? Eu gosto de um, gosto de outro, né? Especialmente não. Um escritor que eu gosto, li 2 livros de Mário Palmério e gostei. 2 livros de Mário Palmério. Gosto de brasileiro, gosto de Josué Montello. E li quase tudo do Jorge Amado, li quase todo de Jorge Amado, entendeu? E li muito livro estrangeiro, né? No tempo de pequenino eu lia Alexandre Dumas, Victor Hugo e tudo que aparecia naquele tempo, né? Eu gostei de um tempo de ler policial, de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, li até gibi, até história em quadrinho, eu adorava ler o Fantasma. É um lugar mais bonito de Paraty. Botando no tempo de menino, eu adorava Jabaquara. Era lá que a gente brincava do faroeste americano, imitando o faroeste americano. E eu gostava de brincar em torno do jardim. O resto da cidade é sempre a mesma coisa, né? Não dá para fazer diferença. Esse contraste do mar com a serra, todo mundo acha muito bonito, e eu também acho. Olha, digamos, no meu tempo de moço, Paraty era uma cidade com 2.000 habitantes. E, logicamente que tinha muito terreno baldio, muita casa caída, porque aí por volta de 1930 e pouco, 40, tinha muita casa caída, Isso tudo foi melhorando, né? A diferença que se nota aqui um pouco para pior é que está faltando o que tinha antigamente: salão de barbeiro, posto médico, um empório para a gente fazer compra. Hoje no centro histórico só se conta com uma padaria, mais nada. A pergunta que sobre antes da luz elétrica, para mim não vale, porque eu nasci depois da luz elétrica. A luz elétrica foi instalada em Paraty em 1922, no mês de julho, por aí assim, e eu nasci em agosto, já nasci no claro.
Entendeu? Para trás eu não me lembro, não dá para contar nada. Agora, naquele tempo depois da luz elétrica, vamos dizer, depois que eu cheguei aos 12 anos, a gente brincava dentro do jardim, brincava de pegar, entendeu? Corria não podia pisar na grama, porque o jardineiro estava lá tomando conta, o jardim era cercado. Tinha um alambrado em torno dele, tinha um portão do lado do nascente, outro do lado do poente. Quando chegava às 9h30, 10 horas, o jardineiro fechava e mandava a gente para casa. As meninas brincavam de canto, brincavam de roda, era como qualquer cidade pequena de antigamente. Em 1933 foi construído um coreto dentro do jardim. E uns anos depois derrubaram o alambrado que cercava, derrubaram o coreto também, sob a alegação de que o coreto não estava de acordo com o sistema da cidade de patrimônio histórico. Tenho fotografia do jardim com o coreto no meio. E tenho fotografia do terreno antes de ter o jardim. Isso talvez saia pouco tempo depois num livro qualquer aí, entendeu? Fazer uma diferença como era o terreno antes e como era depois. Sobre o relacionamento das famílias, podemos dizer que os vizinhos, a casa dos vizinhos era como uma extensão da casa da gente. E a casa da gente era uma extensão da casa dos vizinhos. Se reuniam, quase que havia baile na casa de família quase todo domingo, baile com som de vitrola, com som de rádio, entendeu? E no clube, o clube funcionava toda noite e as famílias ali se reuniam, senhoras levavam bastidores para fazer trabalho de agulha, as moças dançavam sob som de vitrola e os mais velhos faziam disputa de jogo de sueca, de jogo de dama. Entendeu? Bom, a aventura de criança, a mais perigosa era pegar uma totoa, levar no alto do morro, do Morro do Forte, e descer pelo morro abaixo, em cima da totoa. Totoa é o caule da palmeira que se desgarra, entendeu? Vai se desgarrando, cai no chão, a gente aproveitava aquilo para fazer correr sentado uns outros puxando. Mas pouco descer do morro até embaixo era uma aventura até certo ponto perigosa. A gente chegava em casa com os fundidos da calça rasgada e levava meia dúzia de chinelada. O cinema que eu me lembro, o cinema de Paraty que eu me lembro, foi um senhor chamado Sinoca. Trouxe para Paraty um cinema, instalou-se ali onde hoje está o Teatro Espaço. E era um cinema da época, era um filme de cowboy, Bocchione, Queimanardi, Buffalo Bill. E isso levava a gente depois a querer imitar naquela brincadeira que a gente fazia na Jabaquara, correndo em cima de cabo de vassoura, como se fosse o cavalinho do... né? Marcou bem a vida da gente. O banho no sábado pode-se dizer que vem do passado. A cidade só tinha água no chafariz. Comprava-se água a um tostão a lata. De maneira que o povo só tomava banho no sábado mesmo. Quer dizer, os marmanjos só tomavam banho no sábado. Porque não havia, era banho de bacia. Né? Ou aqueles senhores que eram mais idosos, que tinham mais coisa, eles botavam a toalha no rosto, no ombro, tomavam banho, caminhavam na beirada do Periquiaçu até lá, encostado no lugar chamado Peru, que devia ser uma corruptela de Peral, e lá
era um lugar mais fundo, tinha aí uma meia dúzia de senhores já de idade que lá tomavam banho, eles iam para lá de toalha nos ombros, tomavam banho e voltavam para casa, isso bem cedo, não era coisa. E também a garotada de 15 anos para baixo ia para lá à tarde para tentar nadar contra a correnteza. O trecho do rio ali tinha bastante correnteza, porque era o trecho mais estreito do rio. Bom, depois que ela foi canalizada, os senhores ainda continuaram tomando banho lá no Peru. Mas o banho em casa, por uma questão de costume, vindo do tempo antigo, do tempo dos portugueses, o pessoal tomava banho mesmo no sábado. E o fiscal da prefeitura, que dizia que era o responsável pelo sistema de abastecimento, ele dizia que sábado ele abria mais o registro, que todo mundo ia tomar banho. Era uma das coisas da cidade que um brincava com o outro. E não se pode dizer que não estavam tomando banho durante a semana, né? Bom, em 1942, quando o país entrou na guerra, aqui chegou um prefeito, chamava-se Marshal Torre de Lacerda, e a primeira medida dele foi decretar blackout na cidade. Dizia ele que a nossa luz, que já não era boa, serviria de referência ao submarino que andava aí por fora. Uma inocência, uma teimosia dele, porque a nossa Bahia não tem profundidade para um submarino ficar na profundidade. Mas isso durou apenas um mês e pouco, não foi mais assim, porque isso ele próprio sentiu que estava fazendo uma coisa boba, entendeu? E prejudicava, inclusive, o pessoal que viajava à noite, levando banana lá para Itacuruçá, porque eles, como não podiam viajar com a luz de navegação acesa, passaram a viajar de dia, e na viagem, durante o dia, a fruta sofria essa ação do sol. Por isso, logo acabou. Foi por volta de 1952, que houve uma fuga dos presidiários da ilha de Anchieta, em Ubatuba. E eles fugiram tentando um outro lugar que não tivessem, fugindo da polícia de São Paulo. Se dirigiam para Paraty. E através do telégrafo a gente soube que eles estavam correndo para cá. O fiscal pediu socorro à Polícia Fluminense, à Secretaria de Segurança Pública Fluminense, mas até que eles chegassem, o que nos salvou foi a chuva da noite. Eles não tinham mais bastante agilidade do tempo que estavam presos, né? E pegaram o caminho do telégrafo, a trilha do que ficava por baixo da lei telegráfica, e a chuva obrigou a eles pararem. Quando eles chegaram aqui, já por volta das 10 horas do dia seguinte, já tinha chegado aqui um avião da Força Pública Fluminense com 40 policiais. E deram o primeiro combate com eles ali, que antigamente chamavam Morro do Sapê, agora estão chamando Morro do Jacu. Ali houve o primeiro combate. Em Paraty foram presos 31 pessoas. E os próprios fugitivos preferiam ser presos pela polícia fluminense, porque achavam que a polícia de São Paulo ia passar, eles iam bater, iam fazer mal, iam se vingar porque eles mataram gente lá na ilha Anchieta. E fizeram uma série de barbaridades, segundo foi o que aconteceu por aqui. Mas nesse período a cidade ficou cheia de repórter, entendeu? Repórter de jornais, repórter de jornais falados, estourava aí esse negócio de flash toda hora, né? Isso, o mais recente foi em 1943, porque a cidade estava debaixo de uma epidemia de tifo. O tifo aconteceu justamente em fevereiro, a cidade não teve carnaval. Um outro, eu não me lembro a data, foi quando houve um desastre do ônibus que ia de Paraty para Guaratinguetá, já na chegada de Cunha, o ônibus tombou e matou 6 ou 7 pessoas, inclusive um casal de Paraty. Nesse ano também não houve carnaval. Foi, mas eu não tenho a recordação do ano que foi.
Isso fugiu da memória. Entendeu? Quando foi inaugurado o chafariz, lá por volta de 1851, fizeram também 2 tanques para servir. O maior, retangular, era para as lavadeiras lavar roupa. E a criançada aproveitava para mergulhar em cima, mergulhar dentro dele. O segundo tanque era circular, era redondo, era para o pessoal que vinha a cavalo, deixar os animais ali para beber água. Isso foi até a construção do grupo escolar. Quando construíram o grupo escolar ali, eles acabaram com os tanques porque tiraram também o chafariz do meio da rua e levaram para o centro da praça, como hoje está. O canto da peça é da casa que ficava logo em cima, na esquina da rua, tinha ali um canhãozinho na esquina, na calçada, embutido na calçada. Por isso o pessoal chamava de canto da peça. Mas isso já acabou, porque tiraram o canhãozinho, tiraram a calçada. É só coisa de lembrança do passado. Aproveitando as lendas de fantasma, de assombrações, havia muita mentira no meio. O lobisomem que urrava para a lua cheia numa sexta-feira, a mula sem cabeça que bebia água no chafariz, o boitatá na palmeira, da raiz da palmeira. Tudo isso é lenda que o povo brincava, um tentando enganar o outro, um tentando botar medo no outro. Agora tudo não passava de lenda, não houve nada de concreto sobre isso, não. O tão comentado Caminho do Ouro, que trazia o ouro de Minas Gerais, que aqui era embarcado, foi aproveitando a antiga trilha dos Guaianás. Os Guaianás era uma tribo de índio que viviam entre Paraty e o Vale do Paraíba. Eles foram primeiro a romper a Serra do Mar. E quem depois quis trazer o ouro para cá, aproveitou a ilha, calçou a trilha, tinha pedra maior do que o calçamento da cidade, e por ali subiam e desciam as tropas de mula. E depois, muito depois de acabar a trilha, o Caminho do Ouro, porque o ouro foi transferido para outro roteiro, aqui continuou a tropa de Cunha descendo e subindo com mercadoria que eles traziam da produção de lá para vender em Paraty, e depois subiam com peixe salgado, peixe seco para vender em Cunha. Mas em 27 começou a construir uma estrada nova. O Washington Luiz esteve em Paraty como governador, como presidente da República, e ele tinha, o lema dele era construir estrada, e a estrada nova, que a gente chama Paraty-Cunha, começou em 1927. Foi interrompida em 1930 porque a ditadura acabou não teve interesse em continuar, e o paratiense luta até hoje por essa estrada que não tem fim. Primeira festa literária, a organização queria que alguém de Paraty saudasse os escritores que vinham de fora. E houve uma série de rejeição, acabou caindo em cima de mim. Mas eles foram reduzindo o tempo, porque apareceu o ministro da Cultura, que era o Gilberto Gil, anunciou que viria. O prefeito da cidade queria fazer uma palestra na ocasião, dizer alguma coisa, e o tempo foi encurtando. De maneira que eu fiz fui eu o primeiro a falar, mas um trecho bem pequeno. Uma saudação resumida, como eu pude resumir. Não foi mais de 3 ou 4 ou 5 minutos, por aí. Eu me lembro que eu dizia que eles percebessem que de cada casa velha que eles vissem, estava saindo um pouco da história do Brasil. Eu bati em cima disso. O livro Depois da Tempestade foi escrito com o nome de Lajeado do Desterro. Sempre era um grupo de 2 moças e um rapaz que se perde numa tempestade.
Mas o interesse maior meu na ocasião era fazer um contraste entre o preconceito do pessoal da sociedade mais alta, com a sua permissividade em relação ao povo pobre pescador, e o preconceito do povo pobre pescador contra o pessoal mais rico que fazia o que eles não admitiam. Eles ainda queriam um homem casado com mulher virgem, e lá não admitiam isso. Você pode ver que o livro está em cima desse texto. As filhas que foram encontradas lá na Ilha Perdida vieram grávidas e uma delas se apaixona por um filho do pescador. E o filho do pescador se apaixona por ela. Mas há um interesse numa família dele, da família dela, que não houvesse a união dos dois. Mas o amor acabou vencendo, né? O tema é esse do livro. A coisa depois a gente estende, botou o xará, um antigo escravo, um humano, com a saúde de ferro, né? E acaba com ele, né? Com ele quando ele é atirado numa passeata no Rio de Janeiro. Acaba com ele, mas ele não morre, né? Terminou para terminar bem, para não terminar com ninguém. Para fazer, eu tenho uma ideia, escrito mesmo, eu tenho no computador e a maioria já encadernado, eu tenho cerca de 52 livros. Editado, tenho 10. Dos 10 editados, o que me causou mais interesse na escrita foi A Memória do Padre Bruno. É um livro, o último livro que eu lancei. Baseado num rapaz bastardo de uma fazenda, que o pai, para se ver livre dos aborrecimentos que causava com a mulher, botou ele no seminário. E ele acaba sendo o padre da cidade, vai até Roma, chega até cardeal e volta para morrer em Paraty. O tema é esse do livro. É uma espécie da memória do padre, embora seja tudo ficção. Há uma certa diferença entre escrever crônica, escrever história e escrever ficção. Quando a gente escreve crônica, escreve história, a gente tem uma responsabilidade de não fugir da verdade. Agora, a ficção é aquilo que sai da cabeça da gente, a gente tem a liberdade. Às vezes a própria personalidade empurra a gente para um certo caminho. Eu gosto muito mais de escrever ficção, embora não seja uma coisa que dê sucesso, no meu caso, mas eu tenho liberdade de escrever o que bem entendo. Sempre tive um desejo grande de abrir a cabeça e conhecer um pouco do meu país. Mas tive a felicidade de fazer um roteiro de ir até as capitais do norte, ir até Manaus, conhecer o Rio Amazonas, era um desejo meu conhecer Vitória Régia. E depois tive o prazer de ir até a Catarata do Iguaçu, um lugar que eu considero uma beleza na natureza, e onde a gente se sente mais pequenino que um grão de areia. E depois fui até o Chuí, desci, fui até para o Uruguai, para Montevidéu, fiz uma viagem para a Argentina e fui até o Chile, do Chile subi até a Cordilheira dos Andes, passei por uma nevasca lá, que era uma coisa interessante para a gente, e depois eu andei pela pousada do Rio Quente, fui para Brasília, depois dei uma fugida até Miami para levar os netos para ver a Orde lá tive o prazer de fazer uma viagem à Europa, fui conhecer a França, Paris, fui conhecer Luxemburgo, Rio Reno, que eu tinha coisa, e até Frankfurt, e passar 3 dias em Veneza, passar uns dias em Milão, ir até o Vaticano.
e conhecer aquela costa passar pela costa do Mediterrâneo e chegar até Barcelona, ir a Saragoça e dali voltar para pegar o ônibus, pegar o avião e voltar para Paraty, né? Outra vez eu fui para Portugal. Lá em Portugal, fui eu, a minha filha, meu genro, a minha esposa, foi o Charlinho com a esposa, e nós alugamos uma van e corremos Portugal pelo litoral até Santiago de Compostela, na Espanha. Depois voltamos pelo interior e fomos até lá embaixo, no Algarve. E, por coincidência, estava sendo anunciada, e aconteceu nesse período a Eco 98, e aconteceu em Portugal, a Expo 98, que era quando a descoberta dos portugueses pelas costas marinhas, onde o Brasil tinha um estande muito bonito. Ficamos lá um dia inteiro, porque foi um espetáculo muito bonito, aquela Expo 98, que os portugueses fizeram na ocasião. Em 1947 eu me casei com a Helena, e do casamento tem 4 filhos, temos 10 netos e temos 7 ou 8 bisnetos. E sempre moramos nessa mesma casa, há 65 anos que eu moro na mesma casa, aqui na rua, que chama Rua do Comércio, mas que a prefeitura mantém o nome de Rua Tenente Francisco Antônio. Eu posso dizer que tenho sido um homem feliz. Eu tenho uma família muito unida, e esse entrelaçamento de família nos deixa, a gente vai envelhecendo até de uma certa forma satisfeito. Eu já estou chegando aos 90 anos, a minha esposa está chegando aos 89, e os filhos estão aí em volta da gente, os netos estão sempre aqui, e até os meus netos vêm brincar nessa sala. Meu filho, ser paratiense é gostar de Paraty. Eu considero paratiense aqueles que nascem aqui e muito mais aqueles que adotam a cidade como dele. Eu acho que o paratiense por adoção é mais paratiense que o paratiense que nasceu aqui por obrigação. Meu pai nasceu em Cunha e viveu sempre em Paraty, era mais paratiense que muitos outros. Então eu não faço diferença entre quem nasceu aqui e entre quem vem de fora. Entendeu? Desde que ele chega aqui e se adapte à cidade e aos nossos costumes, naturalmente. E às vezes até ajuda a empurrar um pouco a cidade para cima, né? Eu não vejo diferença nisso, não. Caiçara, pelo que eu sei, é um cerco de apanhar peixe. Foram dando ao nome dos pescadores que trabalham no cerco o nome de Caiçara. E isso foi crescendo, que hoje todo pescador de uma certa região, que se estende até para o estado de São Paulo, é chamado de caiçara. É uma coisa que eles absorveram. Não era o termo dele. O caiçara, na verdade, é o termo que se refere a um cerco de peixe. E passou para o pescador que lida com ele. Olha, segundo a minha mãe falava, eu nasci nesse sobrado que hoje pertence ao IFAM. Pertencia ao senhor Benedito Camilo do Carmo, conhecido como Dito Viana. Mas, naturalmente, que isso é por informação. Porque logo depois a gente se mudou dali, né? Eu morei muito tempo no mesmo quarteirão, numa casa que fica mais próximo do rio. Ali já tenho alguma lembrança, né? Mas do sobrado que eu nasci não tenho lembrança nenhuma, não. Em 2001, chegaram na minha casa 3 pessoas, o Theo Ramek Júnior, o Gilson Coates, que é um professor da UERJ, e o Dione Melo, que é o historiador da cidade. E me pediram, com a ideia de levantar a história da cidade de Paraty, me deram a incumbência de escrever sobre o século XX.
Uma coisa que para mim era um pouco difícil, porque eu não sou dado a escrever história. Mas depois, como eles me disseram que tinha alguém para encaminhar o que a gente escrevia, eu fui escrevendo o texto, fui fazendo pesquisa, fiz pesquisa no IAP, fui perguntando para amigo, fui perguntando para fui procurando jornais velhos, não sei o quê, e levantei o que pude. Mas o projeto não foi adiante. Em 2004, eu acabei registrando o texto que eu havia escrito. E estou pensando agora em lançar ele já ilustrado com fotografia de época. Isso é que eu estou querendo fazer agora dentro, ele já está na editora, né? Penso que lá para o meio de fim de abril eu devo lançar o livro.